Saúdo todos vocês de volta ao Globo News Painel. Estamos discutindo como é que a crise na qual estamos mergulhados muda ou não muda a maneira como os outros veem o Brasil lá de fora e, principalmente, muda, altera ou não a maneira como o Brasil se conduz em relação a alguns dos principais temas de política internacional, de comércio internacional, de economia internacional. E uma pergunta ficou no ar ao final do primeiro bloco, ela se refere ao que a crise está provocando de transformações em termos de política internacional aqui no Brasil. O Ingo, que terminou o primeiro bloco do programa falando, Rubens, dizia que as pessoas não estão notando, mas está havendo um ressurgimento, digamos assim, não foi a palavra que ele usou, é minha, de um protagonismo do Brasil que em menos de meio ano conseguiu tentar mover as coisas no que me parece que o Ingo considera que seja a direção certa. Maior abertura, acordos comerciais, integração, tentar se recolocar nos principais fluxos internacionais. É assim que você vê também? Olha, eu vejo com um pouco mais de cautela tudo isso. Eu acho que isso é devido ao protagonismo do ministro da Indústria e Comércio, que é um industrial, foi presidente da CNI, e ele tem uma agenda. Ele tentou fazer um programa nacional de exportação que foi furado pelo ajuste fiscal. Ele, dessas visitas que ele tem feito, ele tem procurado fazer alguma coisa. Essa agenda que está sendo desenvolvida agora está sendo demandada pelo setor privado há 4, 5 anos. Quer dizer, ele, com sensibilidade, está tentando levar adiante. Com os Estados Unidos, o que foi feito, eu acho que foi muito positivo, foi uma negociação sobre facilitação de comércio. Ver o que é possível simplificar burocraticamente nos dois países. Não há uma negociação, nem intenção do governo de fazer um acordo com os Estados Unidos, nem passa pela cabeça de ninguém isso. Em relação ao México, nós estamos há vários anos tentando ampliar esse acordo, que de poucos itens para um nível razoável. Eu tenho minhas dúvidas que isso vai avançar, porque o México também não está preparado. O que eu estou querendo dizer é que isso é na minha visão, é uma iniciativa isolada do ministro da Indústria e Comércio e que esperemos que avance. Hoje, nesses dias, estamos negociando lá em Assunção o nível das ofertas que estão sendo oferecidas pela União Europeia e pelo Brasil para ver se essa negociação vai para frente. Com o Mercosul. Com o Mercosul. A semana que vem nós vamos saber se a União Europeia aceitou o nível que foi. O ministro deu as declarações aí, dizendo que nós tínhamos chegado a 85% do comércio. Se isso é verdade, eu acho difícil que avance. Eu espero, pelo que a informação que eu tenho, é que vai ser mais que isso. Aí é possível que avance em novembro, se troquem as listas. Agora, eu não vejo nisso um movimento organizado. Eu acho que é uma iniciativa do MIDIC, do Ministério da Indústria e Comércio, que está interessado, efetivamente. Eles estão fazendo uma coisa importante, que foi iniciativa do ministro também, que é o portal único para facilitar as importações e as exportações. Então, há alguma coisa, mas, como eu disse, a vulnerabilidade da economia, a perda da competitividade, a ausência de acordos com países importantes. O único país importante, o único grupo que nós estamos negociando é com a União Europeia. E não há uma perspectiva maior de você tornar mais competitivas as manufaturas. Está caindo também a manufatura aqui na região. Os dados da indústria, 9% de queda em 12 meses, é trágico. Paulo, nós estamos num ponto crucial da nossa conversa. Quando a gente fala da crise, a gente considera em que medida ela obriga um país a corrigir rumos, e aqui parece consenso que os rumos adotados até agora, em boa parte, nos colocaram na situação atual que estamos, ou as vulnerabilidades trazidas pela crise, por mais que a gente queira mudar os rumos, impedem que as respostas sejam sequer formuladas, quanto mais implementadas. Você vê, nas duas últimas intervenções, a do Ingo diz, olha, há algo mudando. O Rubens disse, pode ser até, porém não na proporção, na direção e na intensidade necessárias. Há algo mudando. Eu dou um exemplo na área de meio ambiente, em que representantes do governo do PT buscam representantes aqui em São Paulo, ligados ao PSDB, que são pessoas especialistas em meio ambiente, para buscar fazer o que se espera de uma nação,
que ela apresente em Paris uma posição de nação conjunta. Você está falando da reunião no final do ano sobre mudança climática, que foi, nós lá estávamos juntos no Rio de Janeiro, quando a Convenção das Nações Unidas sobre mudança de clima foi... Trabalhávamos para o mesmo estado de São Paulo, em 1992. Exatamente, foi lá, é a Convenção do Rio, está agora na 21ª Conferência das Partes, que acontecerá em Paris. O Brasil é... Enfim, um pouco pai da história, o Brasil tem uma posição importante. Recentemente, 2 vezes, representantes do governo da presidente Dilma e pessoas ligadas à Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo e outras se reuniram para fazer o que eles precisam fazer como brasileiros. Levar uma posição de nação, entender, porque esse é um tema complicado em que todos esperam liderança do Brasil. Outro tema, aí das vulnerabilidades, mas também que vai para a internacionalização. Este episódio trágico na nossa história, mas não surpreendente, que é da completa roubalheira que houve na Petrobras, levou o Ministério da Justiça dos Estados Unidos e a CVM americana, a Securities and Exchange Commission, a abrir investigações sobre a Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras nos Estados Unidos é uma empresa americana. E nesta próxima terça-feira chega a Curitiba um promotor de justiça do Departamento de Justiça dos Estados Unidos encarregado da aplicação da Foreign Corrupt Practices Act para reunir-se com os investigadores da Força-Tarefa da Lava Jato para ver que assuntos, que evidências eles têm que possam ser usadas nos Estados Unidos contra empresas brasileiras constituídas nos Estados Unidos, que existem juridicamente nos Estados Unidos. Algumas das nossas empreiteiras, por exemplo. Exatamente, que possam ter feito coisas como pagar propina para funcionários de países na Europa, aqui em outros lugares. Porque isto é crime. Se você quer agir nos Estados Unidos como uma empresa, você tem que obedecer às leis americanas. Isto é ruim ou isto é bom? Eu acho que isso é o tipo de cooperação importante, porque o Brasil, para se abrir, o Brasil para se tornar mais produtivo, para ter uma economia de baixo carbono, para incorporar tecnologias, tem que agir num marco legal moderno, num marco legal, que é o marco legal que eu acho que esses jovens promotores, esses jovens juízes brasileiros têm na cabeça. Ingo, qual é o impacto da investigação americana para a economia brasileira, entendido aí como setor empresarial? Com certeza. A questão da reputação é um tema muito complexo e que você já negativo. Mencionou no primeiro bloco. E eu acredito que esse impacto a gente está, talvez, subestimando. O impacto da investigação do governo americano. Não só isso, como o impacto da nossa imagem lá fora em relação à percepção do país como um todo. Então, quando se fala em corrupção, quando você fala na situação política, econômica, aparentemente o Brasil está numa situação caótica, não é? E se você observar, por exemplo, o que a Standard & Poor's, a agência de classificação de riscos, fez, foi um ato muito mais político do que técnico. Por que você diz isso? Eles justificam pelo lado técnico. Não, eles justificam porque o orçamento entregue ao Congresso previa um déficit, eles não viam a perspectiva do Brasil ter uma modificação de risco lá na frente. Porém, é um processo democrático onde você está em negociação. A minha pergunta seria à Standard & Poor's o seguinte: imagine se em dezembro o Brasil, por uma negociação, tivesse um orçamento favorável. Eles levantariam novamente isso para o risco de investimento? Não. Então não foi técnico. Por isso você disse que é uma decisão política. Então, baseada na perda de reputação do Brasil. Exatamente. Então, isto, mais outros riscos, faz com que o Brasil hoje tenha maiores dificuldades em atrair investimentos, em trazer opções comerciais. Isso inclusive. se agrava como uma investigação criminal. Não, o Paulo está me pedindo a palavra, o Rubens também. Paulo, pode ser o Paulo primeiro, Rubens? Para dar uma reforçar então vai, Rubens, o ponto do... Eu acho que aqui no Brasil, nem a classe política, nem a mídia está dando importância devida, como o Ingo mencionou, ao que está acontecendo nos Estados Unidos, as investigações em relação à nossa, da CVM
e do Departamento de Justiça sobre a Petrobras. Por que você diz isso, Rubens? Porque quem acompanha isso, quem sabe, eu estive nos Estados Unidos e vivi lá 5 anos, acompanhei de perto as instituições lá, a SEC, a CVM americana, ela não vai analisar isso do ponto de vista político, vai analisar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal. E o risco que a Petrobras está correndo, e essa investigação que está sendo feita aqui agora, como o Paulo mencionou, já não é a primeira vez, já vieram várias vezes aqui pegar a documentação. O risco é que das 13, 14 ações que estão sendo movidas no exterior, nos Estados Unidos, por acionistas minoritários contra a Petrobras, e as ações que a CVM americana vai fazer com a Petrobras... Independentemente dos acionistas, né? Vão acarretar as ações dos acionistas minoritários e a ação da CVM americana vão acarretar multas gigantescas para a Petrobras. Sem falar, e aí a gente não sabe como vai evoluir, sem falar pelas ações do Departamento de Justiça, que aí entra no aspecto criminal.